Bora começar, Vamos lá? pessoal? Bora. Boa noite, olá, líderes, gestores públicos de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso momento aqui de gestão pública descomplicada, né? A gente precisa cada vez mais descomplicar as coisas. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui na Casa dos Gestores na Prática, né? E eu não estou sozinho, estou aqui com duas mulheres maravilhosas que vão me ajudar a desvendar alguns problemas, algumas dificuldades, trazer soluções, principalmente. Estou aqui com a visionária Derlange e a incansável Manuela. Oi, sou Derlange Maia. Minha paixão é descomplicar aquilo que parece que é, na verdade, complicado, complexo. E a gente está aqui para ajudar você a perceber como transformar a teoria na prática. E fica com a gente que vocês vão aprender muito hoje. Boa noite, pessoal. Olá, gestores. E eu sou Manuela Nogueira. Tenho aí uma pequena, né, grande carreira liderando grandes equipes no coração da gestão pública, na gestão de grandes projetos aqui na nossa cidade de Fortaleza. E estou aqui para completar esse time e para ajudar vocês nesse caminho para transformar aquela pressão do dia a dia em resultado. Time completo, né? Nós vamos hoje mostrar para vocês alguns insights valiosos. É uma promessa audaciosa, mas nós estamos aqui para isso. Vamos buscar transformar sua gestão e revelar uma ferramenta definitiva que a gente criou para ajudar todos vocês e avançar a gestão na prática. O que a gente traz aqui é gestão na prática. Não que a teoria não seja importante, mas nós vamos trazer para vocês a prática. Fiquem até o final, porque a gente tem uma surpresa que pode acelerar a sua transformação profissional. E a gente não pode também esquecer, e isso é muito importante, que muitos gestores públicos hoje, um dia foram bons técnicos. E aí, de repente, dormiram técnicos e acordaram na gestão, com um time, com uma equipe para liderar. E aí vem as incertezas, as inseguranças, como é que faz, como é que engaja, como é que dá feedback, como é que de fato faz com que a equipe venha junto, compre a ideia e a gente tenha entregas e resultados relevantes. E a gente está aqui para isso, para mostrar como fazer isso na prática, para ajudar você que está nessa transição do técnico para o gestor. Se vocês estão aqui é porque sentem que podem melhorar a rotina de vocês. Essa rotina pode ser diferente, né? Essa batalha diária entre o potencial de impactar e a realidade nua e crua do serviço público. Nós estamos aqui para estar juntos com vocês, melhorando essa rotina de vocês, né? Então, assim, quem nunca se sentiu sobrecarregado, apagando incêndio, sem tempo para ter o estratégico, né? Isso parece o dia a dia de muita gente, inseguro para tomar decisão, né? Com medo real de errar. Isso é uma dificuldade muito grande. As pessoas têm esse medo de errar e às vezes deixam de tomar decisão por isso. E às vezes as pessoas ficam frustradas com a lentidão, a burocracia, né? Achando que não dá para fazer diferente. Essa frustração, muitas vezes, Luiz, é porque a pessoa chegou na marra, vamos dizer assim, para liderar uma equipe, para, de fato, exercer a gestão. Não é, Manu? Exatamente isso? Às vezes a gente ouve muito falando que a liderança é solitária, né? Que você está em cargo de gestão, acaba que você está ali muito sozinho. Essa solidão pode muitas vezes ser até real, né? Mas a gente trabalha muito, a gente entrega muito, muitas vezes não é reconhecido. E a carreira da gente tem momentos que parece que dá aquela estagnada, que a gente não vê as pessoas reconhecendo a gente. Às vezes a gente mesmo, com um pouco de síndrome aí do impostor, não consegue ver, né, esse trabalho evoluir. E aqui a gente está para te mostrar como mudar esse caminho também. Bom, essa é a realidade de milhares de gestores. Foi a minha realidade também. E às vezes eu me sentia muito sozinho. E você não está sozinho, né? Existe um caminho, e esse caminho vai ser mostrado para vocês, o caminho que nós três trilhamos, né? Eu vou contar um pouco da história de como aconteceu e se realizou o Gestores na Prática. Lá na pandemia, onde tudo parou,
A gestão continuou. E eu resolvi fazer lives. Nunca tinha feito live na minha vida. Minha filha me deu um toque naquela época, pai, por que não faz uma live e tal? E eu cheguei em casa, daquela conversa, quando eu fui para casa, eu liguei a câmera e comecei a falar. E falei muito sobre a gestão na prática. E aí eu comecei a perceber que era isso que as pessoas queriam. Era isso que as pessoas queriam ouvir. Sem desmerecer a teoria, mas as pessoas queriam saber da prática. E aí eu transformava aquilo quase numa sala de aula prática. E aquilo foi se desenvolvendo e eu fiz muitas lives, foram muitas lives. Toda quarta-feira à noite eu tinha uma live. Convidei muita gente participou e, aliás, muita gente, inclusive muita gente conhecida, participava dessas lives. E eu assistia algumas lives, né, assistia alguns conteúdos que o Luiz produzia no Instagram, e aí algumas coisas me deixavam inquieta, eu queria poder dar um feedback, chegar: "Luiz, e aí?" Até que um dia eu falei: "Luiz, eu acho que você poderia melhorar nisso, naquilo", e aí montei uma apresentação para ele, e quando eu estava na metade da apresentação, ele: "Por que que você não vem então comigo nessa jornada? Por que que a gente não trabalha, eu já atuava na gestão há alguns anos, e por que que a gente não trabalha junto, a sua experiência com a minha experiência, e a gente faz aí uma coisa nova." E assim cheguei nos gestores na prática também. Como a gestão pública ela é muito diversa, né, eu cheguei depois nesse contexto e vim trazer um pouco, dentro dessa questão prática, algo ainda mais objetivo, algo de alguém que tinha ido realmente para a rua, para executar a obra, para lidar com o dia a dia de uma cidade tão grande como Fortaleza, e que aprendeu ouvindo um pouco também Luiz Aderlange nessas lives, mas que tinha uma bagagem para complementar esse trio aqui, né? Então, nós temos 3 histórias diversas, mas que têm um contexto em comum: a liderança e a gestão dentro do serviço público. Então, nós 3 estamos aqui para trazer essa mesma missão, de que é botar a nossa experiência, a nossa prática, para trazer conteúdo objetivo para você que está começando nesse caminho. Bom, agora vocês já sabem como nasceu os gestores na prática. Foi essa forma que aconteceu e a gente chegou para poder te ajudar, você que está na linha de frente, você que precisa de ferramentas, você que precisa de métodos, você que precisa de formas reais de atuar como gestor. Agora, nós vamos passar conteúdo de ouro para vocês. E nós vamos falar sobre planejamento. Então, eu queria já pedir para a gente colocar os slides aqui, para a gente iniciar nossa, nosso momento aqui de aula, porque vocês vão receber muito conteúdo hoje, tá? E aí, Luiz, nós vamos falar sobre o que hoje? Bom, planejamento. A gente não tem como a gente executar alguma coisa, né, na prática se a gente não tiver um bom planejamento, né? Se as coisas já são difíceis, imagine quando a gente não planeja. Então, a gente vai falar aqui um pouco do planejamento, tanto de como a gente estrutura um planejamento, mas principalmente como é que a gente acompanha, como é que a gente monitora, como é que a gente avalia. Porque muitos projetos da gestão pública, principalmente, eles não acontecem porque não são monitorados. Na gestão pública, a gente planeja bem, a gente executa bem, mas a gente monitora muito mal, a gente acompanha muito mal. Então a gente vai falar isso aqui já é uma primeira pílula para você. Pense no monitoramento do seu planejamento. E aí, quem não planeja, já vamos aqui para o segundo slide. Quem não planeja está, na verdade, atuando como bombeiro, apagando incêndio o tempo todo, né? Então, assim, você já viram aquela pessoa que está ali sempre correndo, você olha, a pessoa está ali correndo, apressada, querendo resolver uma coisa, e quando chega ao final do semestre, ao final do ano, ao final de um determinado período, você olha assim, o que é que ela tem para entregar? Nada, né? Escapou pelos dedos, pelas mãos aqui, porque ela estava o tempo todo correndo, ela não estava sem trabalhar, mas ela estava apagando incêndio. Aquilo que aparecia no dia, ela ia correndo, ajudando um, ajudando o outro, e aquilo que de fato ela precisava entregar, ela não entregou. E a gente está aqui
para que você comece já entendendo que não tem como exercer a gestão, não tem como entregar resultados relevantes de impacto se você não começar pelo começo, que é planejando. Então, já vamos aqui para falar da primeira etapa do planejamento. A gente tem que começar fazendo um balanço. Então, estamos aqui iniciando 2026, né? Então, já finalzinho de 2025, comecinho de 2026, a gente tem que já fazer um balanço do que foi no ano anterior. Então, como foi minha gestão em 2025? O que foi que deu certo e o que foi que não deu certo? O que é que eu tenho que continuar? O que é que eu preciso ter continuidade? Eu iniciei, está indo bem, mas ainda não terminou. Ainda preciso realmente gerar resultados ao final. Então, eu preciso fazer um planejamento de continuidade. E o que é que precisa ser iniciado? O que é que vem de inovação? O que é que eu vou criar algo novo, né? Então a gente começa com esse momento, balanço e transparência. A gente colocou aqui para entender onde nós estávamos. O balanço é para saber listar tudo que a gente fez, o que, que a gente já interrompe, porque já chegou no final, o que, que a gente vai continuar, o que, que a gente vai criar como novo. E a transparência, porque a equipe precisa entender isso. A gente não pode trabalhar, atuar na gestão isolados, sozinhos, né? Então a gente conta com a equipe. E aí a gente precisa realmente reunir a equipe e entender o que de fato a gente fez, precisa continuar. E aí a gente vê aqui o seguinte: duas coisas que a gente precisa fazer nessa jornada do planejar, né? Desse balanço. Primeiro, eu preciso listar todos os objetivos que eu quero alcançar. Nessa lista, eu tenho que incluir aquilo que vai chegar de novo e aquilo que, de fato, eu preciso entregar rotineiramente. Faz parte da minha entrega diária, né? Vamos dizer assim. Não é uma coisa que eu vou inovar. Eu tenho aquelas demandas diárias e eu tenho aquilo que eu vou inovar. Eu gosto muito dessa frase que é assim: a gente tem que ter um olho na tendência e um olho na demanda. Se a gente observar na gestão esse princípio, muda muita coisa, porque eu vou estar o tempo todo preocupado em gerar coisas novas, em acrescentar, inovar, e vou estar também entregando minhas atividades, minhas ações diárias. Depois que a gente avalia, faz esse balanço e identifica onde nós estamos, a gente parte para o segundo momento, que é quem vai executar essas ações. Então, na hora que a gente vai identificar quem vai executar aquilo que a gente listou, a gente precisa ter muita clareza e a equipe precisa ter essa clareza também, a gente precisa saber comunicar isso para a equipe, que são as responsabilidades que vão gerar os engajamentos. Então, cada um precisa saber exatamente aquilo pelo qual ele está responsável e ele é que vai ser, de fato, cobrado e ele vai se envolver e engajar para isso. Então, aqui no slide a gente colocou foco em mobilizar a equipe dessa forma e garantir o engajamento em torno das metas, né? Então, quando a gente atribui responsabilidades, contribuições, plano de trabalho, onde cada um sabe o que vai fazer, esse com objetivos, com tarefas, então cada um toma para si, não é uma coisa aberta, abrangente. A gente nomina, de fato, cada uma das responsabilidades. Um outro ponto importantíssimo dessa etapa do quem vai fazer são os feedbacks. Então, eu preciso entender, de fato, preciso saber como dar feedback. A gente gosta de dizer, né, Luiz, que tudo é possível falar. Só tem que a gente saber como falar. Então, o feedback ele é importantíssimo nesse processo do planejamento, porque cada um vai entender o seu comportamento, se está na direção, se está indo de fato no rumo para fazer aquela entrega pela qual ele é responsável. E o desenvolvimento? O desenvolvimento dos membros da equipe, das pessoas da equipe, é responsabilidade do gestor, responsabilidade do líder. Compreender o que cada um precisa ter de habilidade, aquilo que ele precisa aprimorar mais, buscar se capacitar, e a gente dá esse suporte. Esse é o papel do líder, não é? Fazer com que a sua equipe, tirar os obstáculos, tirar as pedras, as objeções, e fazer com que a equipe consiga caminhar nessa jornada para chegar até o final lá do objetivo que a gente quer alcançar. Então, a gente precisa ter muita clareza em relação a isso, a esses pontos que a gente já conversou.
as contribuições, que são as responsabilidades, os feedbacks são importantíssimos, eles são o combustível que de fato vai fazer com que esse plano seja executado. Pensar no desenvolvimento da sua equipe, de cada um, para fazer aquela entrega. E um ponto importantíssimo: cada um da equipe precisa entender por que faz o que faz. E nós que somos servidores públicos, temos uma missão, um propósito muito bonito, que é o de servir. Então, se a nossa equipe tem alguém que não gosta de servir, que não gosta de fato contribuir com a sociedade, fica difícil. Então, cada um precisa entender o que é que aquilo que está fazendo vai contribuir, vai aprimorar um serviço, vai entregar uma política pública, vai melhorar a vida do cidadão de um modo geral. Então, esses 4 eixos são importantíssimos para a gente definir essa parte das responsabilidades e do engajamento. O terceiro grande ponto em relação ao planejar é quando, né? Quando que eu tenho, como é que eu faço essa questão do tempo, como é que eu marco datas? Então, primeiro, vamos definir o tempo e o ritmo. O ritmo de entrega, o ritmo da equipe, o ritmo de trabalho da equipe, quem dá é o gestor, é o líder. A equipe, ela segue muito a marcha que vem da liderança. Então, a gente colocou aqui, defina as entregas macro, né? Então, a gente já fez essa lista lá. E cada trimestre você define uma ou duas entregas, uma ou duas grandes entregas. Muitas vezes a gente olha para o ano todo e fica olhando como se estivesse para uma grande montanha. E é tão grande e a gente fica achando que não vai conseguir subir. Então, a ideia é que a gente divide, pense em trimestre, pense pelo menos numa grande entrega por trimestre, já é muita coisa. Então, a questão do tempo e do ritmo. É importante a gente observar também uma folga para imprevistos. Então, a gente planeja, mas sabe que esse planejamento, muitas coisas podem acontecer. Então, a gente tem que colocar uma folga de tempo para que, caso tenha alguma situação ali imprevista, né, um imprevisto, a gente tenha margem para ainda contornar e resolver. E o segundo ponto dessa parte do quando são os riscos e as mitigações desses riscos. Então, a gente precisa listar os riscos para essas entregas, né, para essas macro entregas, e ter planos, plano A, plano B e o plano C, para mitigar o risco. Caso um risco desse venha a acontecer, a gente tem que ter saídas para que a gente não fique ali preso, amarrado a uma situação que a gente achava que não ia acontecer, tá? Então, isso de um modo simples, prático, a gente está falando, mas tem tudo isso tem teorias e metodologias que embasam isso aqui na prática, né? A gente está só traduzindo de uma forma bem simples. E aí, Eu posso falar um sim, pouco? Tá. Olha só, primeiro dizer para vocês que tudo isso está ali guardado para vocês, muito mais, tá? Mas olha só, a Derlange falou algumas coisas que eu quero ressaltar aqui. Primeira coisa, a gente nunca, ou quase nunca, erra no que a gente faz. A gente erra no como a gente faz. Então lembre sempre que vocês estão trabalhando com pessoas. E a forma que você vai abordar essas pessoas, mesmo que seja uma coisa correta de ser feita, se ela não for feita da forma certa, se ela não for falada da forma correta, pode gerar um problema na sua organização. E aqui eu estou saindo um pouco do planejamento, mas isso também tem muito a ver. E eu quero deixar isso para vocês. A outra coisa, ela falou em comunicação. Esse é o maior problema das organizações. É você ter a capacidade de se comunicar, você tem a transparência. Você não pode ter transparência sem ter comunicação. Então, a comunicação é uma coisa fundamental para vocês. E só para fechar o terceiro ponto, essa história das metas curtas. Não defina metas longas demais. Defina metas curtas e vá trabalhando por ondas. Vá tendo resultado por ondas. Isso é muito mais importante do que você definir uma meta para o fim do ano, que às vezes você não consegue chegar lá e vai se frustrar. Vá definindo metas curtas e vá atingindo essas metas. Ela queria só dar essa informação, Derlan, se você me permite, para o que você falou aqui. sim, sim. E aí, pessoal, a Derlan já deu aí, né, esse spoiler de conteúdo que a gente tem muito mais a entregar para vocês aqui nos Gestores da Prática. E o que a Darlange falou foi justamente o como planejar, né? Como estruturar esse planejamento, o que, o como, o quem,
quem são os riscos, a questão do feedback. E o que eu queria deixar para vocês é a reflexão sobre o que vem depois, né? O que o Luiz falou no começo sobre o monitoramento. É algo realmente que na gestão, né? Eu aqui tenho uma experiência também na gestão privada, isso não é privilégio da gestão pública, mas isso é uma realidade da gestão pública, que a gente não costuma fazer o monitoramento. A gente estabelece a meta, a gente diz que quer construir X escolas, mas não tem ninguém me acompanhando se as escolas realmente estão sendo construídas ou por que não estão sendo construídas. Então, eu queria trazer aqui a reflexão justamente que o planejamento, sem o monitoramento, ele não é muito mais do que uma intenção. Eu coloquei ali no papel que eu tenho uma intenção de fazer aquilo. Mas se eu não tiver o tempo todo monitorando, o planejamento não vai aparecer como resultado. Quem não acompanha o seu planejamento vai estar sempre voltando para apagar o incêndio. Aquele erro que aconteceu, aquilo que não aconteceu em março, quando chegar lá em dezembro vai aparecer e a gente vai ter que apagar o incêndio porque mudou o ano, em janeiro aquilo vai ter que estar resolvido. Então, assim, uma frase que eu quero deixar para vocês repetirem ao longo desse ano é que planejamento não é evento. Planejamento é processo. E aí eu montei aqui para vocês, só para dar esse gostinho do que tem mais, um método que eu costumo usar, que é o método dos 3 As, né? Como eu consegui transformar os meus planejamentos em entrega. Isso foi um papel muito forte que eu fiz na gestão pública, implementar e acompanhar monitoramento de ações. Então, o primeiro A, ele vem de quê? Do acompanhamento semanal. Os avanços, as travas, os responsáveis, eu tenho que estar semanalmente perguntando: isso aconteceu? Não aconteceu? Não aconteceu por quê? O que é que travou aquele momento? Quem é que era o responsável por fazer aquilo? E eu não estou falando aqui de reuniões mensais longas, não. São reuniões rápidas, de 15 minutos, só de pontuação. Quem devia fazer aquilo? Fez, não fez por quê? Qual o problema que tem que ser resolvido? Avaliação mensal. Isso é uma avaliação um pouco mais estruturada. Ela traz checkpoints e ela traz para a gente os ajustes de rota. Ajustar rota não é significar que a gente fracassou. Ajustar a rota é ser inteligente e é fazer com que a gente, antes de ter que apagar o incêndio, a gente consiga construir esse novo caminho que tem que ser trilhado para que a gente possa alcançar as metas. E por fim, a gente conseguir antecipar os riscos. Quando a gente planeja, né, a vida da gente, principalmente a gestão pública, ela não é tão cartesiana. Você planeja a rota e você vai seguir naquela rota, né? Como uma viagem que a gente faz, vão aparecer curvas, vão aparecer tropeços no caminho e a gente vai ter que em alguns momentos sair não é um trem que corre sobre um trilho, é um carro que vai numa estrada, que pode sair de uma estrada, entrar em outra, mas que a gente chega no objetivo final. E esse objetivo final, a gente tem que enxergar os percalços em cima dele antes de aparecer a crise. E por fim, a gente tem que ter indicadores. Muitas vezes, quando a gente chega naquele momento de planejamento de equipe, a equipe costuma querer botar 20, 30 indicadores, mas que a gente não consegue acompanhar nem 3 desses indicadores. Então, assim, aquele indicador faz sentido, né? Aquele indicador vai me dizer se teve a entrega, se aquilo saiu ou se não saiu, foi dentro ou fora do prazo, teve impacto na vida de quem aquilo. Isso são indicadores simples que às vezes a gente não coloca no nosso planejamento. A gestão pública precisa estar o tempo todo pensando como eu estou impactando a vida do cidadão. Isso é um ponto que a gente não pode deixar de estar monitorando. E o papel do líder em toda essa história é a gente
é entender que a equipe precisa compreender a importância desse monitoramento. Planejar é o primeiro passo, né? Acompanhar é o garantir que esse processo vai acontecer. E eu posso garantir a vocês: quem acompanha, entrega. Quem não acompanha, vai continuar apagando incêndio. Então, fica essa dica aqui para vocês, mas eu garanto que tem muito mais que a gente pode entregar para vocês dentro desse processo. E aí, Luiz Derlange, falar que planejamento nunca é fácil, né? Mas Tem que falar. começando aí mais um ano, é importante para aqueles que ainda não pensaram nesse tema. Tá um pouquinho na minha cabeça, né? Eu acho que planejar a gente tem que começar um pouquinho antes, mas a gente já está na fase do monitoramento, mas nunca é tarde para a gente começar. Muita gente às vezes não quer fazer o planejamento pessoal, porque nós já estamos em março, por que que eu vou fazer meu planejamento? Mas não, pessoal, nunca é tarde para a gente começar, nem a planejar, muito menos a monitorar. Gestores, vocês acabaram de ver um pouco do nosso método, mas eu imagino que a cabeça de vocês deve estar a mil. Mil dúvidas, mil perguntas, mas agora chegou o momento de apresentar para vocês a ferramenta mais poderosa. A gente criou isso para vocês, para que vocês possam fazer gestão na prática, que é a materialização da nossa promessa: dominar a gestão pública, transformando burocracia em resultados. Vamos lá. Então, a gente está aqui falando de 3 pontos. Isso é o que a gente está chamando de solução definitiva para o gestor público que quer resultado, confiança e reconhecimento. Ponto 1. Transforme burocracia em bons resultados. A burocracia existe. Ela vai existir sempre, porque faz parte do sistema. Algumas mais burocráticas, outros menos, mas sempre a burocracia existe. Então, aproveite e transforme essa burocracia em bons resultados. Ponto 2. Ganhe segurança para tomar decisão. Tomar decisão é uma das maiores dificuldades dos gestores, principalmente os gestores públicos. Mas o que a gente vai mostrar para vocês no curso é: ganhe segurança para tomar essa decisão. Ponto 3. Eleve sua carreira com método e clareza. Você vai potencializar sua carreira, porque a gente vai te entregar método e, principalmente, clareza. Porque com clareza você consegue fazer as coisas com muito mais facilidade. E aí vamos seguir, pessoal. Derlange vai apresentar para vocês a nossa trilha estratégica. É esse método que o Luiz está falando, a gente desenvolveu uma trilha que é formada de 6 módulos, né? E a gente vê aqui o conteúdo desses módulos. Cada módulo tem diversas aulas. Então, o primeiro módulo, Fundamentos da Gestão Pública Moderna, Planejamento, Transparência e Controle Social. Todo gestor público precisa dominar esse módulo, esse conteúdo. Segundo módulo, processos, planejamento e resultados, fluxos, tomada de decisão e avaliação de desempenho. Se tem uma ação que o gestor público não pode deixar de dominar, é saber tomar decisão. E o terceiro módulo, comunicação, relacionamento e diversidade, comunicação eficaz, condução de reuniões e a questão de inclusão da diversidade das pessoas. Então, esses 3 primeiros módulos são importantíssimos para você que é gestor ou que deseja ser gestor público. E o que mais, Manu, que a gente tem? E a gente não podia deixar de falar sobre liderança e gestão de pessoas, principalmente nos dias de hoje, né, no mundo que a gente vive, onde as pessoas têm dificuldade de relacionar com pessoas. A gente fala muito sobre essas 2 palavras aí bem bonitas hoje em dia, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande de saber lidar com elas, que é o engajamento e a motivação. E não podíamos deixar de fora também como é que a gente conversa sobre gestão de conflitos. No 5º módulo, a gente vai falar sobre gestão em situações desafiadoras. Falar de crise, da privacidade dos dados e, principalmente, como é que a gente monta nossas redes de apoio dentro da gestão pública. E, para finalizar, esse último módulo, falando de inovação, tecnologia, onde a gente fala um pouquinho do que acontece sobre o governo digital, fala de inovação de uma forma geral
E não podia deixar de fora esse tema tão atual que a gente tem, que é a IA para a gestão. Então, a gente fala da IA, mas como você raciocina através da IA para ajudar a sua gestão. Aí, Derlange, para além desses 6 módulos, o que é que o nosso produto vai oferecer para as pessoas? Manu, esta é uma oportunidade única de você transformar a sua gestão, de você elevar o nível da sua carreira. E a gente pensou com muito cuidado nessa metodologia, nesse formato, e o que a gente oferece para você agora é o curso Gestão na Prática. Então, declaro oficialmente aberto aqui o nosso curso Gestão na Prática. E o que a gente tem para oferecer para vocês? Primeiro, uma comunidade VIP, com acesso a outros gestores, você vai fortalecer e formar ainda mais sua rede de relacionamento. Nós oferecemos para você também um e-book exclusivo de gestão na prática, em que você vai poder consultar sempre que precisar. E descontos especiais, caso você, depois de ter feito o curso Gestão na Prática, você queira uma mentoria, você queira que um de nós a gente possa te acompanhar mais de perto, mais individualizado ali na sua gestão. Tudo isso é uma experiência completa para você, para que você realmente transforme sua carreira e seja reconhecido como gestor de referência. E a trilha estratégica que a gente tem, Manu, ela oferece o quê? Esse curso está 100% online, então você pode assistir ele no seu tempo, na sua velocidade, voltar às aulas, assistir quantas vezes você precisar. Às vezes você está ali naquela situação, mas não se lembra exatamente o que é que tem na aula. Antes de entrar na reunião, para um pouquinho, assiste aquele trecho. Então, assiste no teu tempo, onde precisar assistir, no tablet, no celular, em casa. Então, não tem desculpa. São 18 aulas, como a gente falou, nesses 6 módulos, que são temas importantíssimos e super modernos da gestão pública. Então, a gente está lançando isso hoje e a gente vai dar para vocês quantos dias de garantia, Luiz? Temos a garantia incondicional de 7 dias. As aulas são online, são curtas, são insights valiosos, como eu falei no começo, é ouro que a gente entrega para vocês, que a gente levou muitas vezes para alguns deles anos para realmente compreender e transformar isso na prática. Então, a gente está facilitando aqui, encurtando um pouco o caminho, a sua jornada na gestão. Esse material todo fica disponível para você, você tem garantia de 7 dias, tem os módulos. Rapidamente você entra ali, como a Manu falou, que isso não vai tomar seu tempo e você vai, de fato, modificar a sua gestão. E para confirmar tudo isso que eu estou falando, que a gente está falando aqui, eu queria que vocês assistissem alguns depoimentos de pessoas que já passaram por nós, que, de fato, experimentaram essa gestão na prática. Assista os depoimentos agora. Eu tive a honra de ser liderada pela Derlange, além de minha gestora, de minha líder. É alguém com quem eu aprendi e aprendo muito, uma pessoa extremamente importante para a minha formação profissional e pessoal. É humana, com uma visão estratégica diferenciada, que sabe reconhecer e extrair o melhor das potencialidades individuais de cada membro da equipe, lidar com situações desafiadoras, com os desafios cotidianos da gestão. E não é à toa que ela é assim reconhecida por onde ela passa, por esse conjunto de habilidades que ela compartilha com tanta generosidade e com tanto senso de significado. E com o Luiz Eduardo não é diferente, com uma ampla visão de gestão, fruto aí de longa estrada e de experiências, são pessoas que guiam com significado, são lideranças com propósito. E é uma honra aprender com essas pessoas. Com 3 excelentes profissionais aí reunidos, Manu, Luiz Eduardo e Derlange, cada um com sua bagagem, cada um com sua experiência, cada um com sua competência, cada um com seu perfil, mas sem dúvida alguns 3 reunidos trarão aí excelentes conteúdos, excelentes conhecimentos. Tive o prazer e o privilégio de já participar em diversos momentos aí com eles, e que para mim são referências, não só no que já fizeram, no que transmitem, mas também em trazer para nós a reflexão do que está por vir, dos tempos atuais e do que virá. Quando eu entrei no curso, o meu objetivo é fortalecer a minha tomada de decisão estratégica e me posicionar como líder, conduzindo o meu time a alcançar os resultados da instituição. Posso dizer que as minhas expectativas foram totalmente superadas com o curso Desafios da Gestão. A trilha me ajudou a desenvolver habilidades comportamentais importantes para a liderança e ainda abriu portas e convites de cargos de alta gestão. A Manuela, o Luiz e a Derlange são referências em gestão, em liderança e condução de projetos eficientes.
Por isso, eu não tenho dúvidas que o novo curso será um sucesso, porque une conhecimento técnico, didática e referência de quem vive a gestão na prática. A Manuela e o Luiz são pessoas que foram e são super importantes para a minha trajetória profissional. A Manuela, eu trabalhei com ela na Prefeitura de Fortaleza. Primeiro, ela foi secretária de Infraestrutura e eu também trabalhava na Prefeitura. Então, foi um momento que eu pude conhecê-la, esse jeito dela assertivo, prático, focado em decisões, em resultados, e me espelhei bastante nela e continuo me espelhando. E o Luiz, ele é essa pessoa experiente, que foi o meu mentor desde 2020. Eu continuo aprendendo muito com ele, continuo me dando conselhos e vários insights. Eu aprendi que a gente precisa arregaçar as mangas e fazer o básico bem feito, que a gente precisa ter metas claras, se comunicar muito bem com a equipe, que a liderança ela é imprescindível. E também que às vezes a gente deve deixar soltar de alguns projetos para que a gente faça o essencial. Queria compartilhar aqui um pouco com vocês a minha experiência com a Derlange, né? Ela trabalhou conosco na Integra, um projeto há mais ou menos uns 10, 12 anos, entregando aqui um pouco a idade, né? Era um projeto que tinha um nível de entrega muito especializado. Para ter uma ideia, naquela época a gente já fazia uso massivo de IA, machine learning, né, e esses afins. E dentro desse cenário, a Derlange foi uma pessoa que deixou uma marca dela, foi muito positiva no time, né? E não demorou muito, a gente já percebeu que o potencial dela era bem além, né? Então, rapidamente, ela já teve uma ascensão, começou a liderar como product owner, né, já definiu já padrões já do produto, mas o que mais impressionou nela não foi só o ponto de vista técnico, né? Foi esse lado humano também, que fez a diferença, né? Então, assim, se eu tivesse que resumir aqui a Derlange em poucas palavras aqui, eu diria que ela é bem dedicada, né, detalhista, e, acima de tudo, ela é muito humana, né? Foi um privilégio muito grande trabalhar com ela. Vocês assistiram os depoimentos. Por isso que esse não é mais um curso. Esse é um curso de 3 profissionais que atuam atualmente ainda na gestão, que está trazendo para vocês a gestão na prática. E aí, pessoal, vamos botar aí na tela a nossa oferta do dia, que é uma oferta por tempo limitadíssimo, e apenas os primeiros que entrarem em contato com a gente vão garantir a sua vaga no curso completo, com todos esses módulos e esses bônus que a Derlange apresentou aqui para a gente, e um certificado para quem concluir o curso. E ele não vai saindo hoje por R$ 997, nem por R$ 797. É uma chance única de dominar a gestão pública na prática, que a gente vai, mais uma vez, reforçando aqui, ensina vocês a transformar a burocracia em resultados, trazer a sua insegurança para bem longe da sua dia a dia da gestão pública, transformar ela em confiança e transformar a sua carreira em ascensão. E aí, a Derlange vai apresentar aqui o valor que a gente está anunciando hoje por um tempo limitadíssimo. Espera aí. Vamos lá, pessoal. Agora vai. Apenas R$ 597 por tudo isso que a gente ofereceu aqui para vocês. Se a gente pensar quantos livros, quantas teorias tem em todo esse curso, em todo esse treinamento, esse valor deveria ser muito maior. Mas por apenas R$ 597 por um tempo, como a Manu disse, muito limitado mesmo. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade, porque todos esses módulos, todas essas aulas, elas são a base para a sua gestão. E aí não esqueçam de clicar no link aqui embaixo para vocês já entrarem na nossa comunidade, receberem todas as informações. E quem entrar no link agora é que vai conseguir esse valor promocional. Então não esqueçam, clica aí no link, senão você vai perder essa oportunidade. Meninas, a equipe recebeu várias perguntas, mas não dá para a gente responder tudo aqui. Então, eu selecionei aqui umas 3 perguntas para a gente fazer. Vamos lá. E eu vou fazer agora a primeira pergunta para a Derlange, tá? Ok. Como lidar com ambientes desmotivadores? Eu acho que quem é gestor público, servidor público, se identifica com essa dor, vamos dizer assim, né? Se identifica demais com essa pergunta, e por isso que ela foi aqui uma das selecionadas e uma das primeiras. Eu costumo dizer que a gente não pode delegar para o outro aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, se o ambiente é desmotivador, a gente sabe dos desafios da administração pública, tem a questão do orçamento, tem a questão da burocracia, tem a questão daquela coisa do sempre foi assim e todo mundo continua fazendo. Mas, se você é gestor público, você tem o seu ambiente, você tem a sua equipe, você tem o seu setor ali, o seu grupo que você pode cuidar e gerenciar. Então, olhe para a sua equipe,
procure desenvolver, criar, estabelecer uma cultura de inovação, um ambiente seguro que as pessoas possam, de fato, falar e contribuir e serem criativas e errar também, que a gente consegue, aos poucos, ir mudando e saindo desse lugar de desmotivação e começando a agir e começando a gerar uma onda de motivação entre os demais colegas, servidores, integrantes da equipe. Só lembrando aqui, deixa eu interromper. Errar, você falou uma coisa muito interessante, pessoal. Ó, não se preocupem. É no erro que a gente aprende. Às vezes as pessoas deixam de tomar decisão porque podem errar. Não se preocupe, faz parte. Erra, aprende, faz de novo, erra, aprende. Isso é um processo de desenvolvimento. Desculpe, Manuela. Vocês viram aí que só para responder uma pergunta, ela já entregou um conteúdo enorme, né? Então, clica aí para tu não perder essa oportunidade hoje, tá? Mas tem outra pergunta aqui que eu vou passar para a Manuela. Serve para prefeitura pequena? Serve. O nosso curso, ele é tratar, como a gente falou, a gestão na prática. Independe do tamanho da sua equipe, o tamanho da prefeitura, são insights reais do dia a dia de um gestor. Que não faz diferença se você está gerindo uma cidade do tamanho de São Paulo ou uma cidade pequena do interior de um estado. Bom, eu vou ficar com a terceira pergunta, até porque tem muito a ver comigo diretamente. Tem interação com os mentores? Muitos mentorados meus foram da gestão pública, né? Eu estarei lá, Derlange e a Manuela estaremos lá para fazer esse trabalho de mentoria com vocês. Então, nós estaremos lá também, junto com vocês, para ajudar como mentores. E só lembrar que o curso é só um primeiro passo na sua carreira. Então, clica aí para você também conhecer os outros benefícios e os outros produtos que a gente vai lançar daqui para frente. Muita coisa, né? Estão felizes. Eu tenho certeza que vocês estão muito felizes. Agora, corre lá que vai ser uma concorrência. Bom, a gente está chegando ao final, né? Lembrem sempre dessa nossa essência. A gente criou aqui uma essência. Dominar a gestão pública na prática, transformando burocracia em resultados e carreira em ascensão. Eu fiquei muito feliz em participar dessa live, em poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivenciado ao longo dos últimos anos, né, de muitos anos já aí. Espero que vocês compreendam, entendam o valor do que a gente tem para oferecer. E eu espero muito encontrar vocês lá no curso. E aí não esqueçam que a mudança está na mão de vocês. E agora eu posso dizer que está no dedo. Clica aí para poder vocês começarem essa mudança e não esqueçam que é um tempo limitado essa oferta. Depois vão se arrepender porque não conseguiram comprar aí, né, o nosso produto a tempo por esse preço. O link está ativo, garanta sua vaga, um forte abraço e até breve. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tchau.